bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um aglomerado de perguntas sobre um tópico em grande discussão no momento. Pergunta Silas Aguiar: o que teria acontecido para que a geração Z não esteja fazendo sexo? Você aí, geração Z, concorda? Garcia Clarice. Professor, se possível, seria legal assistir um vídeo sobre intimidade. Eu vou juntar um pouco aí os tópicos, né, para a gente tentar, no fundo, uma hipótese sobre o que parece ser um fato, né? As gerações mais novas, né, mais recentes, milênios, Zs, Gama, acho que chama a próxima, estão fazendo menos sexo. Entre 2000 e 2010, a média era de 2 a 3 vezes por semana. Mas em 2017, essa frequência caiu para 1,7, ou seja, caiu quase para metade, né? Com a concentração, né, quando a gente olha para o espectro de 25 a 34 anos, né, o espectro, vamos dizer assim, onde se supõe maior intensidade desta prática. Os dados de 2020 e 2021 indicam, né, ainda não estão muito bem consolidados, mas indicam que essa tendência continua e está em aceleração, né? Então, por quê? Qual que é o ponto? Eu acho que muita gente se opõe às teses psicanalíticas em função dessa ideia de que a psicanálise, o sexo é realmente importante. O sexo e a sexualidade, que é bom, toda a economia de prazer que gira em torno, que às vezes tem por referência mesmo o encontro sexual, né? Seja lá de que tipo, de que gênero, de que espécie a gente o entenda, né? Uma consideração sobre a brasilidade, né, nessa matéria. Lá nos anos 80, 90, um crítico e teórico do cinema muito importante, né, muito querido, né, que é o Ismael Xavier, ele já tinha notado uma coisa assim curiosa, né, que era um certo declínio de gêneros, né, cinematográficos, mas que também a gente poderia associar com gêneros musicais, que exploravam, vamos dizer assim, a malícia, a sexualidade como sedução, ou de forma mais ou menos ostensiva, como as pornochanchadas. As pornochanchadas, ainda que a gente tenha esse tópico, né, da objetificação do corpo da mulher, do uso, né, das imagens, né, da mulher em situações muitas vezes degradantes, rebaixantes, ou então excessivamente assim apassivadas, né, isso estava no imaginário do Brasil, especialmente nos tempos da ditadura. Olha que interessante, né? De 64 a 85, é um momento em que as pornochanchadas elas evoluem, né, de uma forma mais vaudeville, mais teatral, né, mais, vamos dizer assim, mais indireta para, de fato, uma narrativa, né, sobre o exercício da sexualidade. Então a gente vai ter aí a aparição de muitas mulheres desejantes, né? Por exemplo, a Dama da Lotação, um filme que fez assim um estrondoso sucesso, porque falava, né, de uma mulher que tomava a lotação e transava com aqueles que encontravam no caminho para, vamos dizer assim, de casa para o trabalho, do trabalho para a casa. O Ismael está dizendo, olha, a gente está saindo, né, esse gênero está perdendo força, está perdendo tração, e no lugar disso aparecem, né, trabalhos que vão tematizando cada vez mais o conflito intrafamiliar, ou seja, as relações pai, mãe, filho, avós, e como se a família entrasse um pouco assim em crise, e a sexualidade fosse indo um pouco para um segundo plano, né? Isso também aparecia quando a gente pensa também a formação de um cinema e de uma cultura audiovisual que vai incorporando, então, metas e programas políticos cada vez mais
vamos dizer assim, ostensivos, como eles não usam black tie, né? E assim por diante, né? Bom, entre o período do fim da ditadura e o começo da AIDS, em 1986, né, a gente viveu de forma assim bastante concentrada, mas muito importante para essa matéria, um período foi chamado assim de o desbunde, né? Então era Croquettes, né, fazendo assim umas piruetas, o Madame Satã, na cena gay, né, quer dizer, que se descomprimiu bastante. A gente tinha língua de trapo, a gente tinha joelho de porco, a gente tinha novelas como Vale Tudo, que conseguiam combinar, então, erotismo e ironia, humor, sarcasmo, né? Que refletia, vamos dizer assim, um certo arejamento, né? E, portanto, um desejo de arejamento ligado à sexualidade. Como é que a gente pode interpretar isso, né? Quer dizer, o resto do mundo, mais de 68, né, em Paris, depois 73 na costa oeste americana, o resto do mundo viveu momentos de grande explosividade, né, no qual a sexualidade estava ligada à liberdade, né? Quer dizer, os novos tempos, eles exigiam uma sexualidade, vamos dizer assim, desreprimida, desrecalcada, uma sexualidade que era, ao mesmo tempo, né, o exercício da sexualidade era, ao mesmo tempo, um exercício de emancipação. Vamos pensar nas mulheres, vamos pensar nos homossexuais, em que, especialmente aqueles grupos em que a sexualidade é extremamente vigiada, controlada, suprimida. Adolescentes, né, especialmente se a gente considera corte de classe. Resultado, né, enquanto o mundo estava organizando assim um discurso de valência política forte, né, sobre a sexualidade, o Brasil estava consumindo mais e mais psicanálise, ou seja, falando mais e mais sobre o campo sexual, mas eventualmente praticando, né, algo que, vamos dizer assim, ajuda a formar o desejo até certo ponto, que é o limite, né? Que é a resistência, que é a ideia de que você está fazendo ali algo que tem um sentido, ainda que você não saiba muito bem qual é, maior do que aquilo mesmo. Ao que parece, a gente vai ver então, depois desse momento, o que vai aparecer aí nos anos 2000, né? E a gente vai ter primeiro o cinema da retomada, tá? Que é um cinema político, mas é um cinema também que começa a tematizar cada vez mais, né, a nossa vida em estado de compressão, né, a nossa vida entre muros, a nossa vida com dificuldade de acolher, né, e lidar com a diversidade cultural, racial, social que nós mesmos produzimos, né? Produzimos com migração, produzimos com alteração de classe, produzimos com maior internacionalização e abertura do país. Quer dizer, você aumenta a diversidade, você aumenta um ingrediente muito potente, né, para a sexualidade humana, que é o outro, que é o estrangeiro, que é o diferente, que é aquele que não é como você, porque aqueles que são como você são o quê? Sua família. Não tem nada menos erótico do que a sua família, ou geralmente é isso que marca a caminhada para a degradação ou declínio. Isso é um conceito na psicanálise, né, estabelecido pelo Freud, né, o declínio do erotismo. Então, quando ele escreve lá, né, no texto sobre a psicologia amorosa, a Ermídrigo, o casal se conhece, são estranhos um para o outro, estão tomando contato com essa experiência de se encontrar num que não é como você. Paixão, né? Paixão é essa curiosa fusão em que você encontra a si mesmo no outro, né? E o que vem depois da paixão? É um estado mais ou menos edulcorado, pacificado, menos convulso, né? Que é, então, o amor, né?
E depois do amor, diz o Freud, vem a Erniedrigung, a degradação, né, o declínio. Né? Isso acontece por quê? Porque há uma marcha, né, de antropofágica, se vocês quiserem, de redução do potencial de alteridade do outro. E esse potencial de alteridade, ele é afrodisíaco, ele é causa de desejo. Então, na medida que você vai convivendo mais e mais, você vai perdendo, né, atração erótica, a não ser que exista alguma regra de interdição. Né? Então aí a gente vai para os romances que acontecem dentro do trabalho, romances que vão acontecer dentro dos consultórios, romances que vão acontecer nas escolas, romances que são... Opa, isso não pode. Né? Bom, por quê? Porque aí o fator não pode cria essa alteridade necessária para a causação do desejo. O que a gente vai ter, então, a partir dos anos 2000? Né? Uma mudança, né? 2000, acho que o cinema da retomada vai até 2004, 2005, né? Mas considerando aí dali em diante, a gente vai ter uma paisagem completamente nova na música, né? Na cultura, no audiovisual. Aparecem os blockbusters e que? Super-herói. Vocês já viram um erotismo entre super-heróis? Quer dizer, tinha tudo para dar match, né? Mulher Maravilha e Super-Homem. Agora vai! Não conheço nenhuma história onde isso tenha realmente sido bem explorado. Por quê? Porque os super-heróis são formações narcísicas. Né? Eles pegam atributos, potências, talentos, habilidades, né? E é isso que marca o personagem, né? Ele se tornar invisível, ele tem uma força, ele vira fogo, ele tem uma potência tremenda. Bom, a potência tremenda é já uma coisa assim que é meio inimiga do amor, né? Pra gente poder amar é preciso, vamos dizer assim, falta de potência, né? Não impotência, não confundir, né? Mas experienciar a vulnerabilidade, experienciar um certo desamparo, experienciar de que a gente sozinho não é nem sempre o melhor companheiro para nós mesmos, de que há o interesse na diferença. A diferença é o outro, é o signo maior do outro. Essa jornada, né, em torno dos super-heróis, ela vai se fazer acompanhar por uma outra formação narcísica, vamos dizer assim, contrasexual, que é a cultura da celebridade, subcelebridades, né, cultura da fama, ou seja, os selfies, a entrada da linguagem digital. Né? A linguagem digital ela facilitou, para o bem e para o mal, não é um vídeo sobre pornografia, a gente já fez alguns, né? Mas para o bem e para o mal ela facilitou as coisas, né? Do ponto de vista da pornografia. Mas ela dificultou as coisas do ponto de vista do rompimento do pacto narcísico. Né? É muito difícil você fazer isso em linguagem digital, é mais difícil você fazer isso em linguagem digital. Por isso, na linguagem digital, você tem intrusão do público sobre o privado, né? Então, Big Brother, todo mundo assistindo ali a vida privada, as pessoas, e extrusão da vida privada para o campo do público, né? Então, se mostrando os seus detalhes sórdidos, nas suas alimentações, nos seus animais domésticos, os filhinhos, etc., vira um espetáculo, né, que tem valência pública, às vezes política. O que se perde quando esse quiasma ele vira um sistema de circulação contínua, né? A alteridade, né? Você tem o que muitos vão chamar então de superexcitação da película imagética, né? Quer dizer, a sua imagem vai se tornando, e o gozo com a sua imagem vai se tornando mais importante do que outros gozos. É aquela famosa cena em que o sujeito está trepando com a menina e tal, mas ele está mais interessado em ver, né, no espelho do motel, os seus músculos, o seu bíceps, o prazer que ele está causando para a outra, do que propriamente a partilha de prazer no que a gente chamaria de intimidade. Né? Então, a linguagem digital, ela corrói, né? A gente já
mostrei isso em vários trabalhos, especialmente no Reinvenção da Intimidade. A linguagem digital, ela não é que ela em si é problemática, mas os seus usos mais fáceis, mais simples, né, inclusive o pornográfico, elas destroem, elas não favorecem nem a intimidade, nem a comunalidade. Bom, e essas duas coisas, elas são importantes para o sexo. Então, intimidade, você poder confiar no espaço de indeterminação, que é o que vai acontecer se você vai para a cama. Né? Pode combinar, mas em geral, combinar não dá muito certo. Bom, não quero coisas que saiam do controle. Bom, então vai ficar meio chato toda vez, papai e mamãe. Ah, não, mas quero aventura, vamos trazer um terceiro? Olha a função do outro. Né? Como a gente tem, a partir desse déficit, né, de capacidade de se estranhar com o outro, suturas. Né? O uso de pornografia é uma sutura, o uso de Cialis e Viagra, quando não é assim, propriamente um tratamento para alguma disfunção, é uma sutura. E, bom, vamos trazer então um estranho de fora, traz um terceiro, traz um amigo, traz uma marmita, se não me engano, é a palavra-chave para essa operação, né? Ou então vamos imaginar formas de amor, de vida comum, não mono, né? Que é outra ideia para dizer, olha, eu com 3, com, sei lá, 4, ou sem um laço de fidelidade muito fortalecido, eu não vou ter esse efeito de familiarização, eu não vou ter esse efeito de hernídrico. São maneiras, mas são maneiras que vão se tornando mais visíveis na cultura, porque aí a gente tem um outro elemento, né? Porque nossa cultura vai se tornando cada vez mais antissexual, né? Isso vai acontecer, por exemplo, pela superestimação das questões de gênero, em oposição, às vezes, às questões, experiências e práticas propriamente sexuais. Essa encruzilhada, ela começa a se tornar mais e mais tensa. Ou seja, se não houver equidade de gênero, se não houver justiça, se não houver justamente um tratamento, né, reflexivo, né, de mútuo reconhecimento, de intimidade, bom, eu vou evitar, eu vou suprimir a sexualidade. A sexualidade, ela começa a ser mais exigente. Bom, quando ela começa a ser mais exigente, ela se confronta com os nossos costumes e com as nossas tradições de opressão e de violência e etc. Né? Então a gente começa a falar muito mais em gênero e muito menos em sexualidade. Eu lembro quando a minha orientadora, né, a Érica Burman, que é uma feminista, né, veio ao Brasil pela primeira vez, tomou contato com os diferentes grupos de psicanálise, né, com as pessoas tematizando bastante, né, a feminilidade, né? Então vários encontros sobre o que é o feminino, gozo feminino e etc. Que é uma questão, você vê, o Preciado vai fazer essa crítica lá à frente, mas em 2001, né? A Érica já tinha observado o seguinte, olha, curioso que no Brasil a gente tenha muita conversa sobre a feminilidade e muito pouca conversa, comparativamente, sobre tradução ruim, né? Sobre a mulheridade, sobre a condição da mulher, sobre a condição do que é ser mulher nessa cultura, nessa sociedade. De lá para cá, de fato, essa balança ela sofreu uma alteração. E isso, então, vamos dizer assim, pelos melhores motivos, né? Não é pelos piores, mas temos que ter em conta, né? Quer dizer, como fazer com esse efeito de que nossa sexualidade precisa do estrangeiro, precisa da diferença e, ao mesmo tempo, criar condições de equidade, de igualdade, né, de reflexividade, de não assimetria entre os gêneros. É um problema. É um problema que vai acusar assim, a vida sexual dos casais brutalmente. Meu marido perdeu emprego. Puxa, mas há 30 anos ele cuida da casa, paga a casa e etc. Você ganhou muito mais que você. Agora ele depende, você ganha mais, ele ganha menos. Então agora você vai assumir mais as contas da casa. Eu não. Não é que eu não cognitivamente, eu sim cognitivamente, mas na hora da cama eu não consigo sentir tesão por esta pessoa. Ah, por quê? Porque
tinha uma diferença operando ali, uma função de indução do desejo, e quando essa diferença desaparece ou é sentida dessa maneira, o tesão diminui. Como fazer? A pergunta é para vocês. Não, nós temos aqui alguns truques, mas a regra, né, parece assim se manter estável. O terceiro argumento é quase banal para explicar essa condição é o neoliberalismo. Né? Quer dizer, para que serve o sexo? Nada. É a coisa mais barata. Dificilmente, a não ser que você comece a extrapolar, né? Mas o jogo mais simples é fácil, barato de fazer, diverte todo mundo e você baixa o consumo. Ah, não, mas você tem que sair, pagar, comer. Não, peraí, isso tudo pode ser bem, vamos dizer assim, simplificado para uma grande satisfação que vamos lá, gente, gratuita. Isso o neoliberalismo não gosta. Ele também não gosta dessa ideia de que, pelo exercício da nossa sexualidade, nós caminhamos para a emancipação. Nós podemos usar a sexualidade para a emancipação. A gente pode usar a sexualidade, inclusive, para o quê? Equidade de gênero, como a gente estava falando. Muita coisa em jogo, mas como é que o neoliberalismo age? Ele diz assim, não é pelo prazer, é pelo sofrimento. Eu vou fazer você sofrer para você produzir mais. Eu quero que você esteja assim, muito atento, muito concentrado, muito orientado para o seu trabalho. Trabalho é que tem que fazer volume na sua vida. Preocupe-se com o trabalho. O prazer vem depois, mas isso está lá no liberalismo. Agora, né, você coloca em primeiro plano a razão produtiva e vai excluindo da razão produtiva, vai excluindo do direito e dignidade de existência, tudo aquilo que não é produtivo. A gente está vendo, a não ser no caso raro, né, da reprodução sexuada, né, que a gente vai dizer assim, esse é até um caso problemático para o exercício do sexual, porque aí ele complica, né, quando você vai fazer sexo para ter um filho. Os casais têm que se acomodar com a ideia, nem sempre é simples, e muitas vezes o que acontece? Depois de um filho vem o desastre sexual. Por quê? Porque eu começo a olhar naquela mulher uma mãe, o outro começa a olhar nesse homem um pai, e somos todos, vamos dizer assim, mais ou menos iguais, estamos fazendo coisas, vamos dizer assim, muito próximas, né? Troca roupa, dá banho, dorme junto, sono, de repente, cadê o sexo? Olha lá, né? Trabalho com a criança, muito trabalho com a criança, sexo sofre, né? Por quê? Porque a criança é aquele ponto assim que somos nós, mais nós que nós mesmos. Isso que o núcleo ali o sexo não entra, né? Ou alguém vai querer dizer que estamos lá com a criança, brinca e etc, nenezinho, e sexo, não. Então, essa área de interdição e a questão da pedofilia aparece, né, 10 cruzes por causa disso. Mas isso tem que ver, né, quer dizer, é um pouco secundário, isso tem que ver primariamente com foco no trabalho. E esse foco no trabalho vai o quê? 6x1, 7x1, 24x1. Essa política, me parece, aí que a gente tem que assumir com todos os apoios teóricos, psicanalíticos, né? Tem que trabalhar menos. 30 horas, 6x1 não tem cabimento, tem que ser pelo menos 2 dias, talvez 3 dias de descanso, inclusive para ter trabalho para todo mundo, para a gente distribuir esse bem social que é o acesso ao trabalho, né? Hoje a gente tem, né, aqueles que estão destruídos pelo excesso de trabalho, estão destruídos pela falta de trabalho. E isso vai também destruir a vida erótica, né? Vamos ver a vida erótica dos que estão em desemprego. Mas agora você tem tempo, agora você pode... Então, mas aí agora parece que falta alguma coisa. Porque, em geral, aquele que está desempregado, ele é o quê? Não tem dinheiro para sair. Não, você tem que ficar em casa, quer dizer, você não gasta dinheiro. Então, mas a hora que você vai ficando em casa... Né? Por que as mulheres detestam os maridos que vão encalhando em casa? Porque em casa, família, chegamos de novo no mesmo ponto. Quando os meus alunos na USP, né, em 2010, ficaram inconformados, que eu escrevi um artigo dizendo, olha, gente, isso aqui é
é uma parada que vai pegar vocês. Vamos pensar a cultura, gente. Vamos pensar que o sujeito nasceu o quê? Assistindo Teletubbies, né? Quem lembra de Teletubbies, o que é um Teletubbies? É um bebê anamórfico em termos de gênero, né? Que não se reproduz. Pokémon se reproduz como? De forma assexuada. Vai, Pokémon, bola! Charmander, depois o Charmander vem o Charmeleon, depois tinha mais um, eram sempre três, né? Como é que é? Charizard. Bom, adorava Pokémon, Yu-Gi-Oh!, todos eles, mas cadê o sexo ali? Zero. Mas vamos pegar a quantidade de filmes para crianças, né? Frozen, né? Que é? É o congelamento. O congelamento, se a gente tem essa figuração da sexualidade, é o quê? É fogo, é calor, a coisa tá esquentando. Não, vem aí a nossa heroína que quando ela fica brava, ela congela todo mundo. E Barbie, a gente fez um vídeo aqui que fez grande popularidade, o Bully vai colocar para vocês. O argumento era o mesmo, gente. Barbie linda, narcísica, maravilhosa, mas eu vou pro ginecologista e talvez sexo com o Ken depois que o Ken superar o seu narcisismo, mas depois que ela também, sei lá, vai trabalhar, né? Vai trabalhar, que depois a gente vai lá e se encontra, né? Não vai dar, gente, isso aí é uma rota, vamos dizer assim, que cria um curto-circuito, né? Da crise sanitária, Covid, que acontece, o outro é perigoso. Aí vem o quê? Vem racismo, o outro é perigoso. Vem o quê? Xenofobia, o que é isso? O estrangeiro é perigoso. Vem as escolas que só tem o mesmo quadrado de raça, gênero, classe. O outro é perigoso. Muro, condomínio, o outro é perigoso. O outro é perigoso o tempo todo. Se o outro é perigoso e o perigo vamos dizer assim, não é um negócio que você pode enfrentar e transgredir, mas o perigo é norma, lei, vai levar porrada ou risco por sua conta, se você quiser. Não, obedeça. Norma é não confronte. Resultado, sem confronto, sem essa, vamos dizer assim, encontro com o outro que te habita, o outro que faz voz para você, inclusive transgredir a lei, vai cair realmente o índice aí da sexualidade e nós vamos do que nos infantilizar, né? Então você vê aí as narrativas cada vez mais de crianças, né? Exercendo aquela talvez sexualidade possível, são os momentos preliminares que a gente descobriu uma vez na vida que existe tal coisa chamada sexo. E onde que você descobriu isso? Né? Quer dizer, fantasiando em casa, mas encontrando lá fora. Né? Se você não quer sair para fora de si, vai ser difícil escapar a essa tendência. Então a gente elencou aqui 9 elementos para explicar, né, o declínio erótico da geração Z, mas também, né, se a gente for comparar, dos milênios e assim por diante, é uma curva que acompanha aí o neoliberalismo. Primeiro, excesso de ocupação mental com o trabalho. Segundo, excesso de dedicação ao entorno narcísico do trabalho. Né? Tem que ter essa vestimenta, tem que ter esse tipo de consumo, tem que ter esse lugar que vai, tem que ter esse discurso. Não pode falar aquilo, tem que dizer aquilo que tem que dizer. Cuidados narcísicos. Quanto mais você se dedica a isso, menos outro. E é o que se discute quando você fala em cultura de polarização, as pessoas não se escutam, o que é? É porque elas vão dar as mãos e habermasianamente abraçar árvores, essa democracia que vocês acham? Não, a palavra é combate, é luta, é contradição, mas veta isso porque isso é perigoso. Porque isso pode terminar mal, então cada um no seu curral. Degradação, terceiro ponto, ou rarefação de experiências como intimidade e comunalidade, que a gente falou pouco, mas a sexualidade, ela tem... precisa de intimidade, ela precisa do comum, né? O comum num certo tipo de entrada, que é o da turma de adolescentes, né? Quer dizer, vou transar com esse, com aquela, você é uma situação de risco. Como é que você lida com risco? Controle social difuso. Né? Ele é amigo dela, ela é amigo dele, fez isso. Se me tratar mal, eu vou pôr aqui
na roda, ou se não tiver um bom desempenho, eu vou pôr na roda. Isso significa que a sexualidade não é só aquilo ali que tem no dois, juntinho na cama. Tem um entorno, né? O que acontece quando a gente tem uma civilização como a de São Paulo, em que a maior parte das pessoas são, tendencialmente, moram solitárias em apartamentos que não dividem sua vida com o outro, né? O controle social vai diminuindo, né? Quer dizer, o encontro sexual mediado por aplicativos, né? E muitos conhecem os perigos justamente por causa disso. Você não conhece a pessoa. Ufa! Grande apelo para a libido, só que você não conhece a pessoa. Grande apelo para tomar um golpe, para ser ludibriado, para ser enganado, para que você, enfim, entre no papo de alguém que diz o que você quer ouvir. Muito problemático para a gente, assim, entrar em comunalidade para poder sentir essa condição de ok para a vida erótica, que é, nós estamos mais ou menos juntos. Né? Não é família, é comunalidade. Aí tantas comunidades experimentais, né, onde se valorizava o sexo justamente por essa razão. Outro elemento muito importante aqui nessa equação é a terceirização da imaginação erótica. Né? Quer dizer, o erotismo dá trabalho, trepar dá trabalho. Você pode dizer assim, não, mas eu quero, não tem cheeseburger, é o McDonald's. Tem, mas tem mais ruim, tem uma que é bosta, tem mas fica mal feito. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. Vamos de novo? Não, a gente tem uma coisa, né, do neoliberalismo que é trabalho é no trabalho. Para ter prazer, não, põe um litrão aí, e mete um axé, e o que acontece na cultura, né? O funk, né? A cachorrada, as músicas que eram maliciosas, tipo Peladona do Primeiro Andar, Originais do Samba, Mussum, filme excelente. Você vira para, vai descendo devagarinho, A Boca da Garrafa, Bonde do Tigrão, e no final um tipo de ostensividade erótica. E não é que a gente vai ser contra isso, porque também está valendo, né, entre outras. Mas a pergunta é assim, esse excesso é por que você precisa de gasolina turbinada modelo XM com nitrato para o carro andar? É um pouco assim, denuncia um pouco de fragilidade, né, no motor. Muita transformação do erotismo em agressividade, né? Por quê? Porque o outro pode dar porrada. Ele não é como eu, então manda chumbo. Degradação do erotismo em narcisismo, a gente já viu. Dessexualização dos gêneros. Temor de implicações sociais. A transa, ela se tornou assim para muitos, né? Mas não para todos, mas para muitos uma espécie de contrato que dá o quê? Trabalho psíquico. Vai me ligar, não vai ligar, e amanhã como fica, o que vão dizer, ela vai contar para outro, esse aqui é meu amigo, olha lá, comunalidade, é melhor não, amigos dá menos trabalho, né? Amigos dá menos risco, amigos dá menos problema. O único que não dá problema é o Aqueronta Movebo. Para quem quiser mais sexo, tem a canoa veneziana, que foi produzida entre a Croácia e a Dalmácia, entre a Ístria e o Adriático, onde ali sim, deitou na cama, deitou na canoa do Aqueronta, você vai ver o Movebo que vem em cima de você. Beijo, abraço, aperto de mão.